Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que está buscando uma experiência espiritual nesse momento, convido, vamos estudar a lição juntos? E o tema está aqui: descanso em Cristo. Hoje trata-se preparando para o retorno. Eu colocaria o perdão de José e suas implicações. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto agora? Então, eu pergunto: José teria prosperado no Egito se não tivesse perdoado os seus irmãos? O que você pensa disto? Ele já havia perdoado antes que seus irmãos aparecessem no Egito. E isso é importante porque a ira, a amargura, consome o coração e prejudica a relação com Deus. Então, o perdão é essencial para a cura e reconstrução da vida. Você concorda com isto? Há uma história que uma senhora procurou o psiquiatra porque sentia uma dor que começava na cabeça e terminava nos pés e constantemente, não parava. Então o médico buscou examiná-la e verificou que não havia nenhuma dificuldade patológica. Então o médico pergunta: qual é a sua real situação? O que lhe incomoda de fato? E ela disse: bem, doutor, é provável que o meu problema estaria solucionado se enviasse o meu marido para o inferno. Ela possuía uma mágoa, uma amargura, uma ira em seu coração e estava trazendo infelicidade para si e dificuldade para até mesmo o seu aspecto físico. O perdão tem a ver conosco, primeiramente, e mais até do que com aqueles que nos prejudicaram. Então, José perdoou seus irmãos. Isso é importante. Por outro lado, quem perdoa esquece, tudo bem. Porém, a pessoa não pode ficar à disposição para manter um relacionamento sofrido, e sentindo dor, sentindo angústia, ou seja, vivendo aquela experiência antiga constantemente. Então José não estava disposto a permitir que o relacionamento familiar antigo fosse retomado, E você conhece a experiência que ele já tinha tido anteriormente. Então, tinha a ver agora com a mudança de vida dos irmãos. José queria saber isto. Então, como José viu em seus irmãos mudança? José, agora, quando os irmãos chegam a ele no Egito, agora José busca saber se houve realmente transformação. E havia um tradutor, você sabe disso, alguém que traduzisse. E aí José admirou que eles estavam assim, admitindo serem culpados. E até achavam que estavam sendo punidos por Deus por seus pecados cometidos anteriormente. Eles estavam com a consciência atormentada já por vários anos. As más ações os tinham levado à inquietação e até mesmo o medo da vingança de Deus. E é o que trata Davi. O salmista Davi, em Salmos 32, verso 3, ele fala: enquanto me calei, secaram-se os meus ossos. E então José teve essa experiência com Deus e ele decidiu perdoar seu irmão. E não é assim que nós devemos fazer hoje também? Mas José buscou estratégia para sentir a transformação de seus irmãos. Quando os irmãos chegaram, José insistiu que eles trouxessem Benjamim na próxima vez. José organizou um banquete e mostrou favoritismo por Benjamim, para ver se o antigo ciúme ainda existia. Manteve também refém Simeão, seu irmão. E como José conhecia a astúcia deles, pois tinham enganado uma cidade inteira, no caso lá, quando Diná foi violentada por Siquém, você pode ver isso em Gênesis 34, verso 13. Então, José planejou provas muito importantes. E aí, quando estavam para voltar para casa, seus irmãos, José pediu que colocasse o copo de prata, seu copo de prata,
dentro do saco de mantimento de Benjamim. Então José sentiu algo a respeito de seus irmãos, sentiu que eles estavam arrependidos. E assim, agora o seu amor por eles superou qualquer ressentimento em relação ao mal que haviam causado. José viu um quadro mais amplo. José disse para os seus irmãos: não fiquem tristes, né, nem irritados com vocês mesmos, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou a este lugar. Então José viu um quadro mais amplo. E o diabo, meu querido, o diabo esperava destruir o propósito de Deus para a vida de José, mas Deus interveio milagrosamente, né? E assim, o diabo não pode destruir o propósito divino para uma vida consagrada a Deus, né? Por outro lado, a incapacidade de perdoar, né, os que nos ofendem limita o nosso processo de cura. E se José não tivesse perdoado seus irmãos, certamente um espírito de amargura se espalharia em seu relacionamento com os outros e impediria que o propósito de Deus fosse cumprido em sua vida. Você precisa perdoar alguém hoje? Há alguém que lhe ofendeu e você precisa ir a essa pessoa e oferecer o perdão? Que lição a vida de José traz para a sua vida? Que você possa ter um coração limpo, sem ira, sem amargura, sem vingança, um coração limpo para com Deus. Que você possa tirar exemplos da vida de José para ter uma vida feliz e abençoada por Deus. Que o Senhor abençoe a você e sua família neste dia. Amém? Amém.